Salve, gurizada! Vamos falar de Inter? Nesse vídeo eu tô te contando sobre a coletiva de Eduardo Cudê e na coletiva ele toca num ponto interessante sobre Rodrigo Caetano. O Tchatcho detonou o ex-dirigente do Inter e a gente fala um pouquinho mais sobre outros assuntos dessa coletiva. Também te falo sobre Alan Patrick. Falei com o empresário dele sobre o interesse do exterior e olha, a notícia não é das melhores. Fica aqui nesse vídeo, eu tô te trazendo todos os detalhes. Mas antes, a gente fala aqui do Banrisul porque o Banrisul com o Mastercard te leva a uma experiência de jogo de Champions League lá na Europa. Então depois vai na descrição desse vídeo que tem todos os detalhes dessa promo. Bora lá então, vamos falar sobre essa apresentação de Eduardo Cudê. Cudê foi apresentado ontem, na sexta-feira, ontem à noite, e era por volta das 6h30. Teve um treino antes, às 13h30, foi no estádio Beira-Rio, muito bacana, né? Foi por um motivo plausível, né? Porque o Atlético Mineiro pediu as dependências do CT Parque Gigante, o Atlético que enfrenta o Grêmio nesse sábado, e o Galo pediu para treinar no CT Parque Gigante e acabar conflitando com o horário do treino do Inter, porque vocês vão lembrar, o treino estava marcado para as 10h30 da manhã, só que acabou acontecendo o falecimento da mãe do Luiz Adriano e o treino foi passado para as 13h30 para a gente ter a coletiva na sequência do Eduardo Cudê, que seria na quinta, né? Mas com o falecimento da mãe do Luiz, então acabou sendo passado para as 13h30 da sexta-feira e com isso ia acabar conflitando com o treino do Galo também, que seria à tarde, então por isso o treino acabou sendo no estádio Beira-Rio. Nada novo para Eduardo Cudê. Vocês vão lembrar, o Cudê quando passou por aqui também fazia alguns treinos no estádio Beira-Rio. Ele gostava de treinar no Beira-Rio também em algumas oportunidades. Então não foi nada novo para o Tchatcho. Talvez até gostou de já fazer um primeiro trabalho no Gigante, porque, enfim, é onde também tu joga, né? Então é importante também trabalhar dentro do gramado que tu vai jogar, não só no CT. O CT também é top, mas trabalhar no estádio também é muito bacana. E aí sim, depois do treino, 3h30, ali por volta das 6h30, aconteceu a coletiva de Eduardo Cudê, foi apresentado pelos diretores, vice de futebol Felipe Becker, também presidente Alessandro Barcelos e o gerente esportivo Magrão. E aí tava todos eles junto ao lado ali de Eduardo Cudê, falaram um pouquinho, né? O Magrão até citou uma parte muito importante que ele fala, eu vejo muita gente falando, né? Falando sobre o Cudê, mas cara, eu só ouvia coisas boas do Cudê e eu pude confirmar isso quando eu fui viajar para acertar o contrato com o treinador. Então foi o Magrão meio que falando, cara, todo mundo fala que o Cudê talvez seja um pouco mais difícil de lidar, não sei mais o que, não sei mais o que, só que, eu simplesmente não vi isso, eu vi um cara muito tranquilo, que foi muito fácil de acertar um contrato, então não teve nada do que acabou acarretando aí, que falaram muitas coisas, porque teria travado o contrato, enfim, o Magrão deixou bem claro que não aconteceu nada disso, que foi bem tranquilo essas questões com o Eduardo Cudê. E aí falando um pouco mais sobre a coletiva do Cudê, tá? O Cudê ele foi muito tranquilo, respondeu basicamente todas as perguntas, não fugiu de nada. Fugiu de uma, tá? Do Rafael Di Vério, né? O Di Vério pergunta pra ele, como tu pretende usar o Alan Patrick, né? Que é uma das dúvidas que a gente tem. Tu vai usar como tu usou o D'Alessandro na tua primeira passagem? E aí o Cudê falou, cara, eu já sei, eu já tenho um diagnóstico como eu vou utilizar o Alan Patrick, mas eu não posso te falar. E aí tirou uma boa gargalhada da galera que tava por lá. Então, foi a única pergunta do Tchatcho mesmo que ele acabou fugindo um pouquinho, mas principalmente pela questão tática, né? Não quis entregar muito o jogo, até porque o Alan Patrick deve ser titular agora no domingo contra o Red Bull Bragantino. Outras perguntas interessantes, cara, Nani perguntou, por exemplo, sobre Rocher e John, né, que é uma dúvida também que a gente tem. A gente já tem informações que realmente o Rocher deve ir para o time titular e o John ficar no banco de reservas. E o Cudê fala, cara, ninguém tem um lugar no time ainda, ninguém conquistou o seu lugar e ninguém perdeu o seu lugar, mas é durante o trabalho que a gente vai ver quem vai ser titular e quem vai ser reserva. Ainda não tem nada definido nessas questões. Então, daqui a pouco, coloca o Rocher no gol agora nesse momento, para testar o goleiro também, para ver como que ele pode contar com o Rocher, mas não garantindo também já a titularidade do Uruguai. Daqui a pouco o John, né, nos treinos se destaca, o Cudê se agrada e recoloca o jogador no time titular. Para mim é um erro. Obviamente, para mim é um erro. Acho que o John deveria continuar no time titular por tudo que tá fazendo. Tem números excelentes. Acho que ele é o terceiro melhor goleiro em números na questão do SofaScore lá, o John até repostou esses dias nos stories, então não deveria perder a titularidade, mas a gente também tem que respeitar um pouco a opinião do treinador que tá mexendo nesse time, tá vendo o que ele tem de melhor, então depois, né, daqui a pouco, a gente pode ter um diagnóstico sobre essa questão de Eduardo Cudê, mas pelo jeito realmente Rocher tá indo pro gol. Outra questão importante que a gente toca aqui, tá?
O Kudê, ele foi bem sincero em uma pergunta e ele fala que ele conversou com o Mano. E aí eu fiquei pensando, caraca, meu, o Kudê ligou pro Mano perguntando sobre o ambiente. Então, assim, acho que é importante também a gente falar sobre isso, porque daqui a pouco acham que um virou inimigo do outro, né? Ah, o Kudê, todo mundo pedia, o Kudê era o queridinho, o Mano até deu uma letrinha em vários momentos pro Kudê, e o Kudê, em uma das perguntas, ele fala que ele conversou com o Mano, que ele ligou pro Mano para saber como estava o ambiente. Então, pra te ver como que é o futebol. Às vezes, cara, pô, o Mano trouxe em alguns momentos ali, né, farpas com o Eduardo Cudê, mas o Cudê foi bem tranquilo sobre isso, tanto que ligou pro Mano para saber antes de fechar com o Colorado. Acho que é um ponto importante da gente destacar aqui, principalmente nesse ambiente dos dois treinadores que parecia ser uma relação estremecida por Cudê ser o queridinho por parte aqui e Mano ser queridinho por outra parte, né? Então, existia um conflito, parece que o Cudê quis dar uma apaziguada sobre tudo isso. Outro ponto, Rodrigo Caetano. Esse ponto para mim é o mais importante da coletiva, porque o Cudê ele detona o Caetano. Ele coloca o Caetano pros Leões, joga o Caetano pros Leões, porque ele é questionado sobre a questão de não ter saído legal daqui, não ter saído legal lá do Galo. E aí o Cudê fala, cara, para quem não sabe, quando eu saio do Inter, eu não tô acertado com o Celta de Vigo. Podem muita gente falar que eu estava acertado, que eu já tinha tudo encaminhado com o Celta de Vigo, mas eu não tinha. Eu simplesmente peguei minhas coisinhas daqui e saí. E aí foi na questão das promessas que foi colocada essa questão, tá? E aí depois E aí ele fala também sobre o Galo, que no Galo também não conseguiu, né, terminar o trabalho por lá, então ele preferiu encerrar, algumas coisas acabavam tendo um conflito também lá no Galo, acabou tendo os seus conflitos com os diretores, e com isso o Rodrigo Caetano. E aí ele toca a principal frase para mim do Tchatcho, que o Tchatcho fala que ele se dá bem tanto com as pessoas hoje do Inter, né? Ele saiu daqui se dando bem com pessoas do Inter, ele saiu do Galo se dando bem com as pessoas do Galo. Porém, tem uma pessoa com quem ele trabalha nos dois lugares e talvez isso tenha sido o azar dele, tanto no Inter de 2020 quanto no Galo de 2023. Ele fala bem isso, cara. Talvez o meu maior azar nesses dois trabalhos foi ter trabalhado com a mesma pessoa. E aí pode ser aquela questão. Rodrigo Caetano pode ter prometido tudo pro Cudê aqui no Beira-Rio. Rodrigo Caetano pode ter prometido muita coisa também lá no Atlético Mineiro por conta da SAF. Não entregou pro Rodrigo Caetano e aí eles novamente conflitaram. É complicado. Eu conversei até com o Rodrigo Caetano, mandei uma mensagem para ele sobre esse assunto e ele fala, cara, o Cudê tá sempre certo. O Cudê nunca é o errado. Eu que tô errado aqui, ele tentou dar uma ironizada sobre isso, entendeu? Tipo, o Cudê é o dono da razão, que eu tô errado, que ele tá tudo certo, que ele não fez nada de errado. Então, assim, é muito tenso, né? É muito tenso essa relação entre Eduardo Cudê e Rodrigo Caetano, mas foi um ponto muito interessante dessa coletiva. Vamos ver ao decorrer desse trabalho do Eduardo Cudê agora, né? A gente tem aí um outro momento do Inter sem Rodrigo Caetano, então é de se ver o que vai acontecer agora nesse novo momento de Eduardo Cudê aqui no Internacional. Vamos falar sobre outro assunto também aqui, que é Alan Patrick. Alan Patrick, cara, tem o interesse do exterior nele. E aí o Jorge Nicola trouxe a informação que o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, também do Luiz Castro, gostariam de contar com o Alan Patrick. Sim, o Alan tem a proposta, não a proposta, né? Tem o interesse do time do Luiz Castro, provavelmente o técnico do Botafogo, que indica Alan Patrick para a equipe da Arábia. E aí, cara, assim, o André Curi, né, já respondeu até na mesma matéria do Jorge Nicola. O Nicola disse que o Alan Patrick não se interessou em ir e nem o Inter se interessou em liberá-lo, né? Daqui a pouco pelos valores que podem ser oferecidos. E o Alampa também não fez força para sair. Mas eu conversei novamente com o André Curi. Quando saiu isso, eu chamei o Curi e falei, Curi, eu posso descartar a saída do Alan Patrick agora? Se vier uma proposta exterior? E aí o André Curi disse que não dá para descartar e que ele tem sondagens, não só do Al Nassr, mas que ele tem outras sondagens do futebol do exterior. Então a gente vai ter que esperar até o final da janela. A gente vai ter que esperar até o final da janela para ver se o Alampa não sai. Me deixou com um ponto de interrogação. Daqui a pouco chega um grande contrato aqui e o Alan Patrick acaba saindo. Então o André Curi poderia muito bem negar, olha, não tem nada, não vai sair, tá descartado, ele fica no Inter, termina o contrato dele, tá feliz por aqui. Não.
Tá feliz, obviamente, tanto que ele não fez força para sair pro time do Cristiano Ronaldo, não fez nenhuma força, né, nenhum movimento, tipo, ô direção, olha só, me liberem, quero sair, quero ir jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Mas, quando eu converso com o André Cury, ele não descarta. Eu pedi para ele descartar, ele não quis descartar. E aí diz que tem outras sondagens de outros clubes em cima do Alan. Então a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento sobre esse assunto. O Alan Patrick é um baita jogador, para mim vai ser uma peça muito importante no Eduardo Cudê, com o Eduardo Cudê. Acho que ele se encaixa exatamente como o Cudê gostava de utilizar o D'Alessandro, ele não quis falar na coletiva, mas para mim é por aí, né? Então, perder o Alan Patrick seria muito ruim para as pretensões do Inter, de Libertadores da América, também de se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro, cara. Então não pode perder o Alan, pode perder Johnny, pode perder Maurício, porque vão vir valores estratosféricos e tal. Pô, 6 milhões de euros pelo Johnny, daqui a pouco 12 a 15 pelo Maurício, não tem como recusar. Agora, Alan Patrick, tu não pode perder do time. É um jogador em escassez dentro do futebol brasileiro que tu não pode perder. Eu quero a tua opinião também, deixa aqui nos comentários. Como é que funciona essa questão do Alan Patrick? Como é que o Inter pode estudar essa questão do Alan Patrick? Por um valor lá em cima, por um valor ok, tu liberaria o Alan ou ele é um cara dispensável no time? Deixa aqui nos comentários também que eu quero a tua opinião. E também não esquece, deixa o teu like, também compartilha esse vídeo com mais amigos e depois se inscreve aqui no canal da Rádio Inferno, me segue nas redes sociais, no @Juliano Machado. E não esquece, depois na descrição do vídeo, ir olhar lá a promoção do Banrisul com o Mastercard, que te leva a um jogo de Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!